O negócio foi fechado e a venda foi encaminhada. Então vem comigo, nação rubro-negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito boa tarde, você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Mas não deixa de se inscrever, porque a sua inscrição é muito importante pro nosso trabalho. Vem aqui embaixo, clica nesse botão, é de graça, vai. Se inscreve, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like, ele também é muito importante. Vamos para as informações, tem muita coisa pra gente poder falar com vocês aqui nesse domingão. E vou começar falando sobre a tabela, porque muita gente falou assim pra mim ontem: Marquinhos, o resultado do jogo de ontem de Palmeiras e Botafogo foi horrível pro Flamengo. Por um lado realmente foi, só que por outro o Flamengo não jogou bem ontem diante do Criciúma e vencemos com a ajuda do nosso herói improvável. A gente vai falar sobre isso. Então o Flamengo venceu. Então por conta disso, o Flamengo não ter jogado bem e ter vencido, a rodada foi até boa, vamos dizer assim, Flamengo. O Botafogo venceu o Internacional por 1-0, continua na liderança com 39 pontos em 18 jogos. O Palmeiras ganhou aí do Cruzeiro 2-0, jogo polêmico, várias situações lá, poderia esse jogo ter sido diferente. Passou o Flamengo, chegou a 36 pontos com 18 jogos. E o Flamengo está na terceira posição, 34 pontos com a vitória diante do Criciúma ontem. Só que tem 17 jogos, ou seja, o Flamengo tem um jogo atrasado contra o Internacional. O Flamengo vencendo o Internacional vai vencer, se Deus quiser, vai chegar a 37, passaria o Palmeiras e ficaria 2 pontos do Botafogo. Agora, na quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Vitória da Bahia, lá no Barradão. O Palmeiras enfrenta o Fluminense, que precisa vencer de qualquer maneira no Maracanã, e o Botafogo enfrenta o São Paulo, um confronto direto aí. São jogos difíceis e o Flamengo tem a oportunidade novamente de assumir a vice-liderança. Agora, ó, vamos falar sobre o jogo de ontem, meu parceiro, porque tivemos um herói pra... Nunca o termo, né? A maior torcida do mundo faz a diferença fez tanto sentido como ontem. Porque o Edinho, torcedor do Flamengo, que jogou a bola dentro de campo e aí ocasionou o pênalti, né? Ocasionou o pênalti que deu a vitória para o Flamengo. O que acontece? O Edinho falou que foi uma parada assim improvável. Ele viralizou aí em tudo quanto é lugar, deu entrevista no GE, deu entrevista em tudo quanto é lugar. E aí falou aí que não tinha pretensão de fazer aquilo. Ele jogou a bola, inclusive ele foi vaiado por torcedores que estavam ao lado. Muita gente falando, pô, a atitude dele não foi correta e tal, não sei o quê. Torcedor é passional. O torcedor foi lá, tacou a bola e acabou acontecendo. O jogador do Criciúma que não conhece a regra. E aí pegou, assumiu que chutou a bola de propósito para atrapalhar o Everton Cebolinha. E aí, só que aquela situação. Eu vou ser sincero, eu, Marquinhos, não conhecia essa regra. Tô muito honesto, muito sincero para falar. Eu não conhecia essa regra, como muita gente não conhecia essa regra. E aí o árbitro que conhecia a regra, inclusive até parabenizar o árbitro da partida, o senhor, o Maguielson Lima Barbosa, que em momento algum titubeou, em momento algum, ele teve lá, foi a certeza, apitou pênalti, apontou pro pênalti e deu, porque tá na regra, irmão. Então não adianta, como por exemplo o Gustavo Scarpa, que ficou chorando em rede social, não somente o Gustavo Scarpa, mas também outras pessoas, principalmente a imprensa paulista. Não adianta ficar de mimimi, não adianta ficar de chororô, não adianta ficar de quaquasquás, lero-lero, tá na regra. Tiro livre indireto. Arremessar um objeto na direção da bola de um adversário de um membro da equipe de arbitragem ou tocar na bola com um objeto. Está na regra. Foi dentro da área. Se fosse fora da área, seria, né, falta ali, tiro livre indireto, vida que segue. Mas foi dentro da área, é pênalti. Pênalti, tá na regra, tem que ser marcado. Mas aí sabe qual é o problema? O problema é que é a favor do Flamengo. Esse é o problema. Porque se fosse contra o Flamengo, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Ninguém fala nada. Como, por exemplo, ninguém falou nada da falta que era ter sido marcado outro pênalti. Depois que o goleiro do Criciúma defendeu o pênalti, teve o escanteio, foi batido o escanteio, o Pulgar cabeceou no travessão e o Léo Pereira chegou para pegar o rebote e o Gustavo, goleiro do Criciúma,
foi de sola na cara do Léo Pereira. Tem imagens mostrando e o VAR não chamou. Enfim, contra o Flamengo tá tudo bem, ninguém fala nada. Mas a favor do Flamengo, o nego quer falar um monte de coisa. Então, irmão, morde as costas, a regra pra todo mundo tem que ser aplicada, já foi aplicada em relação ao Flamengo em outras situações. Morde as costas. É isso. Técnico Tite na coletiva. Inclusive, se você não assistiu a coletiva do técnico Tite, vai lá no nosso canal secundário. O link tá aqui no primeiro comentário fixado para você poder assistir na íntegra a coletiva do Tite ontem, depois da vitória diante do Criciúma. Tite falou um monte de coisa. Uma das coisas que ele falou e reclamou foi em relação ao gramado. Ele falou, abre aspas, o gramado fica prejudicado sim. O espetáculo fica prejudicado. Não dá pra ser assim. Inclusive, correndo o risco de estourar um atleta. Estou falando do espetáculo em si. Tem que ter um cuidado maior. Não falo só do Flamengo em si. Realmente, fecha aspas, realmente o gramado tá muito ruim, muito ruim. Claro que a gente não vai falar aqui dando desculpa do gramado, tava ruim pra tudo quanto é lado, mas a questão de lesão preocupa, que um atleta pode se lesionar. E aí, como é que a CBF autoriza um jogo num gramado desse? Não pode autorizar. Se é um gramado que tem show em cima de show, não pode. Tem que decidir, ou faz show ou tem futebol. É isso. Outra coisa também, o Tite correu de falar sobre o Gabigol ontem. Foi perguntado na coletiva sobre o Gabigol, sobre várias situações do Gabigol, e ele, em todo momento ele correu de falar diretamente sobre o Gabigol. Os números do Gabigol, vão na coletiva e assistam, assim que acabar esse vídeo aqui pra vocês poderem assistir. Os números do Gabigol contra o Criciúma: 13 minutos jogados, 1 gol, 3 finalizações, sendo 2 no gol, 6 passes certos em 6 passes tentados, 100% de acerto, uma perda de posse em 10 ações com a bola. Esses foram os números aí do Gabigol na partida de ontem. E aí, o Gabigol deu uma reclamada. O Gabigol deu uma chiada e deu uma reclamada na forma de tratamento na sua renovação. Ele foi perguntado pela repórter do GE, né? E falou o seguinte, pra ele ficar. E ele falou o seguinte: a minha vontade, todo mundo sabe, foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com um ídolo. E aí eu quero saber de você, qual é a sua opinião? Você acha que o Gabigol tá certo em falar sobre isso? Comenta aqui embaixo, seu comentário é sempre muito importante para o nosso trabalho. Ele foi nas redes sociais depois, né, e repostou uma postagem do Flamengo no Twitter que mostrou, botou lá as fotos dele, botou hoje teve gol, né, do Gabigol. E ele repostou e falou: eu te amo, Flamengo. É isso, o Gabigol vai ficar até o final do ano, até porque ele completou 7 jogos, não pode jogar por nenhuma outra equipe no Campeonato Brasileiro. Então, assim, ele se transferiu hoje para outro clube sem poder jogar, não é interessante para ele nem para o clube. Então, ontem, quando ele completou, a certeza agora que ele vai realmente ficar até o final do ano. E daqui para o final do ano, muita coisa pode acontecer em relação à renovação do Gabigol. Vamos aguardar, seguir acompanhando aqui, porque tá voltando a jogar bem, tá voltando a fazer algumas boas partidas aí e ajudar o Flamengo dentro de campo, que é o que a gente sempre cobrava e a gente sempre pedia para o Gabigol. Ó, você quer botar uma grana no bolso? Antes a gente vai entrar em mercado da bola. Quiser botar uma grana no bolso, vai na Bet Nacional, o link tá aqui no primeiro comentário fixado. Tem jogo pra caramba pra vocês hoje, todos os dias. Seu cadastro de graça, com R$1 você consegue fazer suas operações. Vamos falar agora sobre Marco Antônio, porque tem informação nova para trazer para vocês em relação a atualizações para falar sobre o Marco Antônio. O Vene Casagrande entrou em contato com o dirigente da Lazio para entender por que a Lazio não negociou com o Flamengo, nos moldes que negociou com o São Paulo, rapidamente. Porque assim, não faz sentido. Não faz sentido. O jogador disse que queria jogar no Flamengo. Aí o Flamengo vai lá, abre negociações com a Lazio. E a Lazio não fecha com o Flamengo e vai lá e fecha com o São Paulo da mesma molde que o Flamengo estava oferecendo para a Lazio. E aí, um dos dirigentes da Lazio, envolvido na tratativa entre Flamengo e Marco Antônio, comentou, né, sobre a negociação ter melado com o Flamengo. E ele falou o seguinte ao Vene, abre aspas, eles apenas falavam nos números, nunca nos enviaram um papel timbrado do clube. Era apenas através dos empresários e na palavra. O São Paulo botou no papel. Aceitamos. Ele, Marco Antônio, aceitou e fechou. Foi isso. Fecha aspas. Ou seja, o Flamengo nunca oficializou, nunca enviou uma proposta de fato para a Lazio. E só ficou na conversa, através de empresário e tal. É um modelo de negociação do Flamengo. O Flamengo negocia dessa forma. O Flamengo faz assim. Só que corre esse risco.
como correu em relação ao Marco Antônio, de perder ele para outro time, porque aí o São Paulo chega, né, com a proposta, bota na mesa, bota no papel timbrado e leva. E ó, de acordo com o Vene Casagrande, a diferença de valor não foi muito grande não. Muito grande. O Flamengo estava oferecendo 4,3 milhões de euros e o São Paulo fechou com 4,8 milhões de euros. A opção de compra do Marco Antônio, que era o que o Flamengo queria, e se atingir as metas, vira obrigação de 50% do jogo de São Paulo. Então não é nada diferente que o Flamengo estava fazendo. A diferença foi essa. O Flamengo não colocou em papel timbrado na mesa, só ficou na palavra. E aí, irmão, os caras não esperaram. Chegou do São Paulo, o Flamengo achou que o Alásio estava blefando, falando que estava negociando com outro time, chegou de São Paulo e fechou com o São Paulo. É isso. Comenta aí qual é a sua opinião sobre isso. Ó, a venda está encaminhada de acordo com o Vene Casagrande. O Flamengo deu aceno positivo ao Red Bull Bragantino para vender Matheus Gonçalves. Clubes e empresários estão conversando e o meia tem boas chances de ser vendido ao Massa Bruta, que está disposto a pagar agora 6 milhões de euros por parte dos direitos econômicos do jovem de 18 anos. Lembrando, recentemente o Bragantino fez uma proposta por 50% do passe do jogador, 5 milhões de euros. O Flamengo negou, 30 milhões de reais. O Flamengo negou. Agora, de acordo com o Vene Casagrande, o Bragantino veio com outra proposta. Aumentou o percentual, né, para casa de 80% para comprar o passe do jogador e aumentou em mais 1 milhão de euros. Ou seja, 6 milhões de euros, que daria aí 36 milhões de reais para comprar 80% dos direitos econômicos do Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves que está voltando a ter um pouco mais de atenção do técnico Tite nesse momento. Pode sair a qualquer momento do Flamengo, porque o Flamengo deu aceite a essa proposta e as negociações seguem em curso entre Flamengo e Bragantino para efetivar essa situação de Matheus Gonçalves. Então o Matheus Gonçalves a qualquer momento pode estar indo para o Bragantino, o time que ele defendeu ano passado por empréstimo. E o Flamengo, que espera uma proposta maior da Europa, pode ceder ao Bragantino por 36 milhões de reais. Você concorda? Acha pouco? Acha muito? Acha que tá bom? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião sobre esses valores em relação a esses valores do Bragantino. Ó, negócio fechado no Flamengo, porque o Flamengo acertou com Vinícius Bergantin para ser auxiliar do técnico Tite. O técnico se despediu da Ferroviária no sábado, após o jogo da Série C. A comissão do Flamengo não terá baixas, ou seja, o Vinícius chega para agregar, para ser mais um, para a comissão do técnico Tite, para ser mais um auxiliar do técnico Tite. A informação é do Júlio Nascimento, Pedro Rocha e Vinícius Alves, do GE, aí, sobre essa situação. Então, Vinícius, seja bem-vindo aí ao Flamengo, que você tenha muito sucesso trabalhando com o técnico Tite, né? Que você tenha muito sucesso no nosso Mengão. É isso, vamos com tudo, vamos pra cima. Pra fechar o nosso vídeo, rapaz, o Vasco pediu para o Botafogo pra jogar no Newton Santos. E aí, o que acontece? O Botafogo negou esse pedido do Vasco pra enfrentar o Fluminense no Engenhão. Só que tem uma dúvida, o Vasco aceitou e tá procurando outro lugar pra jogar. Só que quando é no Maracanã, que o Flamengo nega, que o Fluminense nega ou algo do tipo, os caras entram na justiça, né, pra garantir o direito de jogar no Maracanã. Quero saber o seguinte, os caras não vão entrar na justiça contra o Botafogo, não? Pelo direito de jogar no Engenhão, que é um bem público? Essa dúvida que me deu aqui quando eu vi a informação do Dedé Onelei, né? Ele que é jornalista e trouxe essa informação que o Botafogo negou, simplesmente disse não, e o Vasco aceitou e tá procurando, provavelmente vai jogar em Cariacica ou algo do tipo, contra o Fluminense. E o Vasco aceitou no final. Agora, quando é no Maracanã, aí vocês têm que ficar atentos, vocês têm que ficar ligados. Quando é no Maracanã, os caras querem entrar na justiça, querem fazer, querem acontecer. Complicado. É o que eu falo pra vocês. Contra o Flamengo é tudo mais. Contra o Flamengo, todo mundo quer fazer graça. Todo mundo quer aparecer.
É isso, quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente mais um dia, mais um vídeo nesse domingão. Pedir pra você, irmão, que chegou até aqui, mas não se inscreveu, vem aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, ele também ajuda muito o nosso trabalho. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal, isso também vai ajudar demais o nosso trabalho. E ó, vai no nosso canal secundário, Coletiva do Técnico Tite tá lá, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado para você assistir tudo na íntegra se você não assistiu ainda. Mais tarde a gente volta com muito mais informações, tem essas janelas aqui para quem tiver no nosso canal no YouTube com muito conteúdo, só clicar numa delas. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras.